O Ministério da Saúde foi lá e montou um relatório. O relatório está disponível para vocês, é só entrar na descrição do vídeo, tem lá o Saiba Mais. Eles acompanharam 350 milhões de doses de vacinas aplicadas no Brasil, o Brasil inteiro sendo vacinado, quantas pessoas tiveram um evento adverso grave depois da vacina. Depois da vacina, eu não estou dizendo que foi causado por ela, o que aconteceu depois de se vacinar. 3.366 pessoas. Isso segundo o relatório, o último relatório disponível, que é ali do final de 2021. Deve ter um novo para sair agora, tem números mais recentes para atualizar a respeito disso, mas a gente não vacinou também tanto mais gente de lá para cá, que esses números devem mudar muito. Então vou falar de novo para vocês. São 350 milhões de doses aplicadas, 3.366 eventos adversos graves. Se você tivesse dado 350 milhões de paçocas, 350 milhões de doses de dipirona, 350 milhões de doses de cachaça, de várias outras coisas, você veria muito mais evento adverso do que isso, tá? Mesmo os remédios mais seguros que a gente toma podem ter eventos adversos graves numa fração mínima das pessoas, mas que geralmente são mais de uma por milhão. Aqui são 3 mil e poucos em mais de 300 milhões de doses aplicadas. Olha o nível de segurança que são as vacinas. E são eventos que foram registrados, aliás, são 3.366 óbitos registrados pós-vacinação. A pessoa tomou vacina e morreu depois, porque não tem como ela morrer antes de se vacinar. Agora, a questão aí é, quanto... E voltando a tudo. São 3.366 óbitos. Tem mais evento adverso do que isso. Mesmo assim, dipirona e qualquer outro desses, se você for ver quantos eventos adversos causam morte nas pessoas, por alergia, por complicações ou outras coisas, é bem mais do que 3 mil casos em 300 milhões de doses aplicadas. Mas, bom, essas pessoas morreram depois de se vacinar. Quantas pessoas eu esperaria que morreriam se não tivessem tomado as vacinas? Então, vou lembrar um caso aqui. Uma das primeiras pessoas que seria vacinada no começo da vacinação na Bahia era um senhor de 95 anos que morreu horas antes de tomar vacina. Ele estava agendado para se vacinar naquele dia, grupo de risco por causa da idade, morreu um pouco antes de se vacinar. Imagina se ele tivesse morrido meia hora, uma hora depois de tomar a vacina. O que as pessoas não achariam que aconteceu. Mas era a hora dele, infelizmente, e isso aconteceu um pouco antes da vacina. É esse tipo de coisa que a gente quer diferenciar. Esses 3 mil e tantos óbitos que aconteceram depois da vacina, quantos desses podem ter sido causados pela vacinação? Quem tem a capacidade de fazer a análise técnica disso é o Ministério da Saúde. O comitê foi lá e foi ver, bom, entre as pessoas que eu não vacinei, quantos óbitos eu esperaria? Então, vacinei 100 milhões de brasileiros, vi tantos óbitos. Entre os 100 milhões que eu não vacinei, quantos óbitos eu veria? Entre as pessoas de 80 anos, vacinei 90% delas, aconteceram tantos óbitos. Entre os 10% que eu não vacinei, quantos óbitos aconteceram? E vão fazendo essas contas para saber separar o que aconteceu por causa da vacina do que aconteceu com quem tomou vacina e não tinha relação com isso. Desses 3.366 óbitos, sabe quantos eles relacionaram à aplicação de dose da vacina de fato? 11. 11 desses óbitos aconteceram com relação demonstrada ou que pode ser relacionada, que pode ser atribuída às vacinas. 11 óbitos de 350 milhões de doses aplicadas em mais de 100 milhões de brasileiros. Desses 11 óbitos, 8 estavam relacionados com todos eles foram casos de trombose e trombocitopenia, que é problema de coagulação nas pessoas, e 8 foram relacionadas com a vacina AstraZeneca, que foi a mais aplicada aqui entre as duas que eu vou falar, e 3 foram relacionadas à vacina da Janssen. Então, milhões de doses de vacina da Fiocruz, Oxford, AstraZeneca aplicadas, 8 óbitos aconteceram que podem ser atribuídos à vacina. Essas pessoas provavelmente não teriam esse problema sem se vacinar, tiveram esse problema com a vacinação e acabaram falecendo por causa disso. E 3 com a Janssen. De
350 milhões de doses aplicadas. Não relacionaram nenhum óbito, tanto a Coronavac, que é a vacina inativada, que eu falei para vocês que tende a ser bastante segura, e nem a Pfizer, que tem a tecnologia do RNA, que tá todo mundo querendo inventar agora, que altera o DNA quando a vacina vai embora do corpo em menos de uma semana, com a aplicação dela. Então, 11 óbitos de 350 milhões de doses de vacina aplicadas no Brasil. Esse é o parecer técnico do Ministério da Saúde no relatório que eu vou deixar disponível para vocês na descrição. Como eu disse, mesmo se os 3.366 óbitos fossem relacionados todos à vacina, ainda assim são pouquíssimos casos por milhão de vacinados, são mais de... Pelas contas, eu falei na última live, pelo trabalho que viu, só o papel da Coronavac vacinando quem tem mais de 60 anos foram mais de 70 mil vidas salvas. Então, tranquilamente, muito mais gente salva do que pessoas que teriam morrido pela vacina se todos esses óbitos fossem causados pela vacina, mas peneirando aí para ver o que realmente pode ser atribuído a ela, são 11 óbitos. Então eu vou dar para você que está pensando, putz, mas teve aí, né, algumas mortes por trombose, por trombocitopenia. Talvez eu tenha que tomar AstraZeneca. Será que não é arriscado fazer isso? Pois então vou ler para vocês a avaliação do Ministério da Saúde. A gente tem que lembrar que quem pega Covid também tem risco aumentado de desenvolver trombose, trombocitopenia e outros problemas de coagulação, incluindo AVC, problemas cardíacos e por aí vai, porque vários vírus diferentes podem causar problema de coagulação no nosso corpo. Inclusive, nesse caso aqui, essas duas vacinas são vacinas que têm um vírus carregando um pedaço do coronavírus lá dentro, são as vacinas de adenovírus. Então, pode ser uma reação imune a esse vírus da vacina que causa o problema de coagulação. E esse mesmo tipo de reação pode acontecer quando você pega um vírus respiratório. Quando você pega um resfriado com adenovírus, você provavelmente tem o mesmo risco de problema aqui, que vai afetar algumas pessoas em milhões. Uma minoria, mas que pode acontecer e a gente observou agora por causa da vacinação. Então o Ministério da Saúde foi lá e falou, bom, eu tenho dois riscos. Eu tenho o risco de ter trombose pela vacina e eu tenho o risco de ter trombose pela Covid. Quanto que a vacina está aliviando ou causando em relação ao risco da doença aqui no Brasil? E teve 11 óbitos aí. Qual é o risco que eu tenho, né, de morte com ou sem a vacina? Bom, o que eles avaliaram é que para os vacinados, aliás, para quem não se vacina, o risco de ser internado por qualquer complicação é 257 vezes maior do que entre quem se vacinou. E o risco de morte é 56,6 vezes maior do que entre quem se vacinou, independente da causa de morte aí, tá? Ou seja, mesmo se eu fosse só comparar números brutos, a vacina pode estar causando morte? Tem algumas aí. É o suficiente para você não precisar se vacinar? Não. Se você não se vacinar, você tem 60 vezes mais risco de morrer. A vacina causou hospitalização por causa de alergia? Causou hospitalização por causa de evento adverso grave? Causou. Então é melhor eu não tomar vacina? Não. Se você não tomar vacina e pegar a Covid, o seu risco de precisar ir para o hospital é 257 vezes maior do que tomando a vacina. Então esse é o nível de proteção que a gente está vendo, esse é o nível de segurança e esse é o parecer técnico, científico, epidemiológico do Ministério da Saúde. Qual foi a resposta do Ministro da Saúde para isso? Ele foi no jornal e falou, eu vou ler para vocês, entre aspas aqui, o que ele falou. Há cerca de 4 mil óbitos onde há uma comprovação de uma relação causal com a aplicação da vacina. O Ministro da Saúde falou que tem cerca de 4 mil óbitos onde tem uma comprovação de uma relação causal com a aplicação de vacina. O parecer do ministério dele invalida isso. O parecer do ministério dele fala, tem 3.366 óbitos que tem uma relação temporal, ou seja, as pessoas morreram depois de se vacinar. Com relação causal com a vacina, são 11 óbitos. 11. Agora, você quer promover a vacinação no país, você quer que as pessoas se protejam, você quer que elas não peguem Covid. O que você vai falar? Você vai ler os números, vai avaliar com calma e vai fazer um trabalho melhor do que o que eu estou fazendo aqui, que é falar, olha, a gente tem 11 óbitos classificados, mas o risco é muito baixo e é uma proteção muito maior do que se essas pessoas pegassem Covid. Esse é o parecer técnico. O que o ministro fez aqui não foi uma fala técnica. Não foi. Tem 4 mil óbitos onde tem uma comprovação de relação causal com a vacina.
O que tá errado. Tá errado o que ele falou aqui, segundo o relatório do ministério dele. E, para quem quiser, também vou deixar os números no Saiba Mais. O Marcelo Oliveira, o Capivara, levantou do registro civil os registros de mortes por problemas cardíacos, por AVC e outras coisas, entre quem tem menos de 40 anos, e todos esses óbitos caíram depois da vacinação. Ou pelo menos não subiram. Eles caíram, mas não vou dizer para vocês com certeza estatística que essa queda é significativa. Então, no mínimo, estão iguais se não caíram depois do começo da vacinação. Então, não tem esse risco aumentado de trombose, de AVC em vacinados. Esse risco aumentado entre quem tem Covid. E a fala do ministro não reflete isso. Para colocar em termos técnicos a minha fala aqui.